amada irmã, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui nesse canal. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes, sempre trazendo uma palavra, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje estou mais uma vez aqui trazendo uma mensagem que venha transformar a sua história. Essas mensagens, essas palavras que eu tenho trago aqui no canal, é para que você venha abrir a sua visão espiritual. Mesmo você que às vezes fala, não, eu já sou crente, eu já tenho 30 anos de evangelho, nós gostamos de fazer isso, né? Nós gostamos de falar isso, né? Não, eu já tenho 50 anos de evangelho, e às vezes isso faz com que o seu coração se feche e você não dê a oportunidade do Espírito Santo entrar e agir. Então vamos ser humildes na presença do Senhor. O que faz com que o Senhor olhe para nós é quando nós mostramos para Ele a nossa fé. Quando nós temos um coração aberto para que o Espírito Santo de Deus possa entrar e fazer morada, fazer transformação. E hoje eu quero falar para você, deixar uma mensagem que está aqui. Olha só que linda essa palavra, uma mulher que mostra para Deus a fé que ela tinha nele, né? E eu vou deixar aqui essa mensagem. Vamos lá. É a mulher de Cananéia. Partindo Jesus dali, retirou-se para o Tiro de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela contudo replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Olha que palavra. Observamos duas situações aqui. Essa mulher vai ao encontro de Jesus crendo que ele poderia curar sua filha. Demonstra ali uma fé. Ela tem a atitude de ir até ele. Observa que ela está clamando e Jesus não lhe responde nenhuma palavra. E quando Jesus responde, responde de uma maneira ríspida, né? Então naquele momento ela poderia perder a sua bênção, poderia ficar chateada, poderia falar: nossa, como assim? Me falaram tão bem do Senhor, que o Senhor está curando, que o Senhor está fazendo, e eu chego a ti e você fala comigo dessa forma, e poderia sair dali magoadinha, tristinha, ainda falando mal de Jesus, e sair sem receber a sua bênção. Mas não, ela sabia quem era Jesus, ela confiava em Jesus acima de tudo. Então ela, muito sábia, disse essas palavras: Não fui enviado senão para ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Socorre. Ela adorou o Senhor, mesmo com essa palavra: Eu não vim para curar você. Mas ela vira para ele e faz o quê? O adora, né? E ainda Jesus lhe disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha, tipo chamando ela de cachorrinho. Ela poderia se sentir ofendida, mas não. Ela lhe responde: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ou seja, Senhor, me dá somente migalha, não tem problema nenhum. Não precisa dar o alimento, o melhor que você tem levado para o povo, né? Para esse povo. As migalhas, eu já aceito. Já será suficiente para eu receber a minha bênção. Mostrando para ele o tamanho da fé dele. Então ele disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Observa mais uma situação. Jesus nem precisou parar ali. Onde está sua filha? Ah, minha filha está em casa, então vamos até lá. Não, só a fé dela foi suficiente para que ela alcançasse a bênção do Senhor. Que coisa linda, né? Quando nós vemos aí muitas vezes alguém endemoniado, hoje em dia é difícil. As igrejas hoje estão numa situação, irmãos, que olha, vamos orar pelo nosso povo, porque está difícil. Hoje em dia a pessoa entra demoniada dentro da igreja e vai embora demoniada, tá? Vai embora com seus demônios. Mas não, naquela situação ali, e quando acontece de manifestar, já vi igreja que manifestou, a pessoa pega aquela pessoa e leva para um quarto lá, acalma ela lá e depois manda ela embora com o demônio. Então, gente, vocês não têm noção do que nós estamos passando, tudo cumprimento da palavra do Senhor. Observa aqui o tamanho da fé dessa mulher. Não foi nem necessário que Jesus se deslocasse daquele lugar e fosse até onde estava a filha dela e começasse a gritar lá, que tem uns que pensam que demônio é expulso com grito, né? E começa a gritar. Não, o demônio é expulso pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus, que você expulsa
demônios, tá bom? Então, você precisa só ter fé e usar o poder de Jesus. Porque não é na nossa força, não é com o nosso grito, ele não sai com um grito. O demônio não tem medo de grito, tá bom? Então não diz, sai, não. Já aconteceu comigo uma experiência, eu estava num parque, com movimento, estava com uma pessoa que eu percebi que estava estranha, que estava diferente, começou a bater a cabeça na parede, e eu vi aquela situação. Quando eu vi aquilo, num primeiro momento, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu vi que tinha alguma coisa ruim e eu estava sentindo um peso, sabe, espiritual. Então eu olhei nos olhos dele. Quando eu olhei nos olhos, eu disse, Satanás, é você. Na hora que eu falei isso, ele se manifestou. E aí as pessoas passando num parque, eu coloquei a mão na cabeça e falei, em nome de Jesus, sai. E adivinha o que aconteceu? Saiu. Glória a Deus. Na hora a pessoa voltou em si e falou, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu comecei a explicar o que tinha acontecido. E aquela experiência para mim foi muito marcante. Foi muito marcante. Eu estava num parque, né, com pessoas passando para lá e para cá. E então, imagina eu, em nome de Jesus, aquela gritaria toda, chamando, dizendo, não precisa. Por quê? Porque o Satanás não sai com grito. Ele sai no poder do nome de Jesus. No sangue de Jesus que ele derramou na cruz do Calvário, tem poder. Então é isso que você usa para manifestar a glória do Senhor. Então foi dessa forma, foi uma experiência que eu tive. E depois eu mesmo fiquei assim, ó, com a boca aberta, porque eu falei baixinho no ouvido dele, coloquei a mão e disse, em nome de Jesus, sai. E saiu. Glórias a Deus por isso. Então é isso, irmãos. Vamos aprender a buscar o Senhor. Vamos conhecer o nosso Deus cada vez mais. Eu estou lendo novamente ali a passagem, né, do povo de Israel, que eles estavam ali cativos, né, eles estavam ali como escravos, e todo o processo que aquele povo passou. E cada vez que eu vou lendo, e eu começo a chorar de ver a grandeza do nosso Deus, de ver como Ele é maravilhoso. Nós precisamos conhecer o Deus qual nós servimos. Nós somos o único povo que serve um Deus que não conhece. Serve Deus porque alguém contou, alguém falou, a mãe levou, o pai disse. Serve a Deus porque quer ganhar, receber alguma coisa em troca. Por tantos motivos. Mas às vezes não conhece o Deus que serve. Nós precisamos ter experiência com o Pai e conhecê-lo. Talvez por isso Ele está permitindo você passar por essa situação. Ele quer que você tenha experiência. E é no deserto que nós conhecemos a Deus, por incrível que pareça, tá? Então essa é a maneira que Deus trabalha. Eu não sei o que você está passando, mas confia que Deus é contigo. Ele vai mudar a sua história. Só creia, confia e continue a caminhada em nome de Jesus. Amém? Que com essa mensagem chegue ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus produza bons frutos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.